Vamos pôr aqui a excelentíssima jornalista Mafalda Anjos. Vocês vão perceber, este vídeo não é o vídeo em si, mas é depois o que eu vou mostrar a seguir. Este vídeo é um vídeo para ficar para a prosperidade. Prosperidade. Exatamente. Então vamos lá. Pessoal, não se esqueçam, desliguem os microfones, ponham tudo em mute e baixem um bocadinho o volume, porque eu acho que mesmo com o mute alguém está aí a receber som no microfone, ok? Vamos lá. Pois sou eu. Ali o Paulo Magalhães já me apresentou, o meu nome é Mafalda Anjos, tenho 43 anos, estou diretora da revista Visão. Na verdade, eu costumo dizer sempre que eu sou jornalista, mas estou em funções de direção neste momento. Sou jornalista há 20 anos, eu estudei Direito, fui aluna do Sr. Presidente da República na Faculdade Clássica e enquanto estava ainda a estudar, achei que era interessante ter uma experiência profissional enquanto estava a estudar. Mas percebi que a vida no escritório de advogados era um bocado mais do mesmo caminho adiante e apetecia uma coisa diferente na minha vida. E quando fui para Direito, na altura, quando eu comecei a estudar Direito, havia muitos jornalistas que eu admirava, que eu tinha como referências, que tinham vindo ali e aquilo era sempre uma possibilidade na minha cabeça. E assim foi. Mal acabei o curso, fui experimentar fazer jornalismo. Comecei a trabalhar, mandei currículos para todo lado e tal, e comecei a trabalhar numa revista de economia. Eu estou-vos a contar este percurso porque isto tem graça, só para vocês perceberem que às vezes a vida escolhe por nós o caminho. Eu quando comecei a mandar currículos, dizia, eu quero para tudo menos para a economia. Onde é que eu comecei a trabalhar? Numa revista de economia, porque foi onde surgiu a primeira oportunidade. E lá fui, comecei a trabalhar numa revista de economia, na Exame, depois fui fazer o lançamento da revista Fox em Portugal, depois tive 10 anos na área da economia, no cenário económico, diário económico. E, portanto, aquilo que eu não queria fazer foi aquilo em que me especializei. Hoje estou aqui para vos falar do que é isto ser jornalista, do que é isto dos mídias, do que é isto da informação, para vos lançar aqui alguns desafios. Esta responsabilidade grande, e muitas vezes eu explicava isso aos jovens que começavam a trabalhar connosco, dizia-lhes, vocês têm que perceber que nós temos um sentido, uma responsabilidade tremenda. Aquilo que nós escrevemos pode ter impacto direto na vida das pessoas. E pode ter consequências, por vezes, muito graves na vida das pessoas, nós cometemos um erro. Portanto, os jornalistas têm que ter a consciência de que está a cumprir uma tarefa com enorme responsabilidade. E essa responsabilidade ele tem que saber honrar nas mínimas coisas. E, portanto, nós temos que fazer isto com rigor. Eu gostava de pegar aqui... Lamento, pessoal, eu não sei, mas pronto, é por isso que nós temos pilotos e vamos de certeza afinar isto. Eu estou a ver o pessoal no chat a dizer que temos muito eco. Eu acho que alguém tem o microfone ligado no computador sem ser através da escolha que foi feita aqui no Restream. E quando fazem mute no Restream, obviamente não estão a fazer mute a nada, porque o microfone continua ligado noutro device do computador e continua a passar o som. Portanto, é pena, mas pronto, olha, pessoal, da próxima vez vamos tentar melhorar isto e não ter o eco, mas pronto, desta vez foi assim. Agora, eu queria mostrar, então, portanto, esta senhora fez este vídeo, não, isto foi filmado na casa do Presidente da República, numa apresentação que houve, mas vou agora partilhar aqui o motivo pelo qual nós partilhamos este vídeo em que a senhora diz uma coisa muito importante, que é os jornalistas têm um impacto enorme na vida das pessoas através daquilo que escrevem. E ainda bem que ela tem essa consciência e que é jornalista há 20 anos, segundo ela diz, e que tem essa consciência porque temos aqui então um share para fazer e eu vou mostrar o que esta senhora escreveu no Twitter. Cá está. Portanto, Mafalda Anjos é a mesma pessoa, está aqui, a grande criptobanhada. Portanto, uma pessoa que trabalhou, como ela diz, em revistas de economia no início da carreira, nunca foi economista, ela tirou direito, portanto não percebe nada de economia, percebe muito pouco, aliás percebe menos do que eu, se calhar, e do que as pessoas todas que estão neste podcast, mas cá está o tweet que foi assim um bocadinho mal visto, digamos assim, pelas pessoas que estão neste mundo da Bitcoin e das shitcoins. Até alguns shitcoiners ficaram indignados, e com razão, com as baboseiras que se dizem por aí no Twitter. E agora há aqui uma coisa interessante, que eu vou abrir as fotos que a senhora colocou. Portanto, temos aqui a primeira foto, é uma foto do preço do Ethereum, e o Ethereum estava a $1061, mas a senhora percebe mesmo tanto disto, que a seguir foi-me pôr uma fotografia do preço
da Bitcoin em euros. Portanto, que ninguém, obviamente, ninguém que está neste mundo liga o preço da Bitcoin em euros. Toda a gente, obviamente, vê o preço da Bitcoin, ou melhor, o ticker do par Bitcoin USD e não o ticker do par Bitcoin Euro, porque para quem faz trade o euro não interessa para nada, o trade faz-se com base na comparação entre a moeda World Reserve Currency, que por enquanto ainda é o dólar, e não os euros. Mas se calhar, eu até sei porque é que a senhora pôs aqui o euro, porque na altura, e vocês repararem bem, quando a Bitcoin estava a 19.460 euros, obviamente estaria acima de 20 mil dólares, não é? Pela diferença entre o euro e o dólar, isto ia dar um número acima de 20 mil. Se calhar a senhora achou que ficava mais bonito mostrar um número da Bitcoin inferior a 20 mil. E portanto por isso é que pôs em euros. Mas se vocês fizerem as contas, que é mais ou menos 5% a mais do que este valor, está entre 5% e 6% a diferença do dólar para o euro. Se vocês acrescentarem este valor, 5% ou 6%, vão ver que se calhar passa para cima dos 20 mil. E portanto já não tinha aquele impacto que a senhora jornalista quis passar às pessoas. Economista. O que é que vocês acham? Eu acho que se ela pusesse em rublo turco dava mais. Alguém vai ter que levantar o som do microfone que eu estou a ouvir um bocadinho. Ah não, peraí, era eu que tinha aqui o volume baixinho. Digam lá, diz. Se fosse em rublo turco dava mais diferença. Exatamente, se fosse no rublo ainda dava aí uma diferença abismal. Marcos, o que é que tens a dizer a esta jornalista portuguesa? Bom, eu queria fazer uma piada de português, mas eu não vou fazer, não. Vou deixar quieto. Faz. Faz. Dá-lhe. Não, só tem... Nós aqui, Marcos, espera aí. Nós aqui somos todos atrasados mentais, fascistas, mongoloides e fundamentalistas e mais uma data distas por aí fora que, portanto, se fizesse uma piada do português, a gente até vai rir. Menos estadistas. Não, calma. O Hugo já sabe. Aqui no Brasil, a gente faz muita piada de português. Eu não sei se vocês sabem. Sim. Mas a gente faz muita piada. Mas eu já expliquei quando eu conheci o Hugo em El Salvador, eu expliquei para ele. Eu falei, Hugo, primeiro, não tome como ofensa, não leve a mal, até porque só existe uma piada de português. Porque o resto é tudo verdade. É verdade. Foi na primeira noite, acho eu, quando a gente se encontrou, foi no Beach Break Hotel. Foi na nossa noite. Estava com um grupo de americanos e entra-me este brasileiro pelo hotel adentro para beber uns copos lá e juntou-se ao pessoal e só depois é que eu percebi que ele era do Brasil e falava português, porque inicialmente estávamos a falar inglês um com o outro. É verdade. E assim que ele soube que eu era português, veio-me logo contar a piadinha do português. Eu ainda falei... E quando começou a falar, ele tá falando inglês, passou pro português, eu falei assim, vamos voltar pro inglês, tá melhor? Muito bom, exatamente. Não, é brincadeira. Não, porque assim, óbvio, né? A gente tem umas piadas de mau gosto aqui que a gente fala que vocês são muito literais.